Shalom, shalom. Deus é maravilhoso. Olhe nós aqui novamente pela sua graça, sua misericórdia, que se renovam a cada manhã. E agora já estamos no pôr do sol e o Senhor, com a sua misericórdia, sendo renovada e vai pela madrugada e no amanhecer novamente, sempre a misericórdia dele. Então eu quero agradecer ao Senhor porque vocês, com a fidelidade que Deus colocou no coração de vocês, já estão aqui comigo. Já posso ver aqui a Geisa, já posso ver a Paula, a Anitta, a pastora Anitta. Glórias a Deus. A Paula de Ambupe, missionária, também está aqui. A Ângela, a Maria de Jesus. Bem, estamos aqui para trazer mais uma vez a meditação da palavra. Já aprendemos que se nós queremos nos achegar a Deus, é pela sua palavra. Como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então vamos nesse processo de conhecimento de Deus, nesse pôr do sol. E não se esqueçam que, para aqueles que não estão vendo as lives das 6 horas da manhã, aqui no Instagram, aqueles que não estão tendo as lives no Facebook, meio-dia, ou mesmo nesse horário das 18, aqui no Instagram, eu estou com esses vídeos sendo gravados e estão lá no YouTube. Cada live dessa está sendo feita também ao mesmo tempo, simultaneamente, também para os vídeos do YouTube. Então, qualquer um que não ouve, que não tem condição de ver nesse horário, vai para o YouTube. Meu canal é Rai Santana Nascimento e ali você terá também o privilégio de estar meditando na palavra junto comigo. Em cada horário desse, 6 da manhã, foi um capítulo. Ao meio-dia no Facebook foi outro capítulo. E agora nós já estamos no capítulo 31. Isso quer dizer que nós estamos acelerados. Temos que acelerar porque tirar o atraso, não é? Quanto tempo nós ficamos com dificuldade de estudar a Bíblia e agora Deus está nos abrindo a visão? Não é só você não, todos nós. Deus abriu a visão e nós estamos entendendo que temos que apressar os passos para que nossos filhos e nossos netos e nós mesmos possamos estar seguros na pregação da palavra. Nós sabemos que temos obrigação, não é somente quem está no púlpito, mas todos nós, onde chegarmos, numa clínica, no supermercado, onde chegarmos, temos a obrigação de pregar a palavra, porque o Senhor nos mandou fazer isso, para pregar o Evangelho em toda a terra. Então, esse aqui está sendo um conhecer mais de Deus, para quando nós estivermos passando a palavra, não passar a palavra deformando a imagem do nosso Pai. Se nós pregarmos a palavra sem estar entendendo o que estamos pregando, sem falar corretamente o que está escrito, nós estamos deformando a imagem do nosso Deus. Então, esses dias está sendo maravilhoso, onde nós estamos conhecendo mais o Senhor e vamos pregar a palavra com segurança. Eu quero louvar também o Senhor, agradecer por as pessoas que já estão fazendo os cultos domésticos com seus filhos, já começando a ensinar Gênesis. Eu quero dar uma dica para vocês, façam cânticos com o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Em cada capítulo vocês vão fazendo cântico para suas crianças. Porque eles aprendem melhor. Vocês falam a palavra da maneira normal e faz algumas musiquinhas para que eles aprendam com mais facilidade. Temos que colocar a palavra na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, não só porque temos que estar preparados para nos defender onde quer nós chegarmos a nossa fé, mas também pelo fato de que a palavra é Jesus e nós amamos Jesus, por isso queremos o tempo todo estar vivendo, meditando na palavra. Então temos aqui o capítulo 31 de Gênesis. Aqui nesse capítulo, finalmente chega a hora de Jacó retornar para a sua casa. Lembre que Jacó está aqui em Padã Arã
na terra da parentela dos seus pais, no caso do seu tio, irmão da sua mãe, e que ele foi totalmente enganado, merecidamente, porque ele também foi um enganador, foi. Aqui, a essa altura, Jacó já está entendendo que Deus não se agradou daquela situação que ele aprontou juntamente com a sua mãe. E aqui nós vemos que ele passou 21 anos nessa guerra de lutar contra um usurpador igual a ele. Labão ganhou para ele, porque Labão era um mau caráter mesmo, enquanto que Jacó apenas foi alguém que queria a bênção espiritual. Agora só que foi errado o meio pelo qual ele queria alcançar. Mas ele era um homem espiritual e queria realmente se aproximar de Deus. Porém, já disse a vocês que isso é uma filosofia que não deve ser aceita no nosso meio, que é o pragmatismo. É a pessoa querer alcançar uma bênção, uma coisa boa, por meios desonestos, por meios errados. Porque vai ser uma coisa boa e a gente achar que de qualquer maneira a gente pode tentar alcançar aquela coisa boa. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele não era um mau caráter, mas ele queria alcançar a bênção de Deus. E ele não poupou os meios. Foi pela maneira que ele bem entendeu, ele e a mãe dele. E agora ele está na mão de um mau caráter. No caso do seu tio, era um mau caráter mesmo, o Labão. Não era uma pessoa que tinha temor de Deus. Se você estiver acompanhando tudo direitinho, se você já fez a leitura desse capítulo hoje, que você já sabia que hoje seria esse capítulo, né? Cada culto que eu faço é um capítulo. Então, se foi pela manhã o capítulo 29, claro que meio-dia seria o capítulo 30 e agora o 31. Então, nós vamos detectando aqui que Jacó sofreu muito durante esses 21 anos, mas era merecido, né? Porque ele tinha também aprontado. Mas, graças a Deus, chegou o tempo e nós podemos ver que ele agiu de acordo com a vontade de Deus. Ele só saiu no momento que Deus determinou. Então, isso é sinal que realmente Jacó estava sendo tratado, já estava em outra dimensão. Ele aguardou a vontade de Deus, sofreu tudo aquilo durante 20 a 21 anos e não saiu de lá enquanto Deus não determinou. Isso é muito importante. Conhecer a vontade de Deus é muito importante. Eu quero que você destaque aí o versículo de 1 a 3, nesse capítulo 31, que nós estamos vendo aí como Jacó, pelo menos isso, né? Ele não se precipitou, ele não saiu daquele sofrimento antes da determinação do Senhor. Então, graças a Deus, vamos aprender essa lição com Jacó, de estar procurando conhecer a vontade de Deus. É uma coisa muito importante que muitos querem saber como é a vontade de Deus e aí pode seguir esse exemplo aqui de Jacó. Já comece a ver agora Jacó já procurando seguir os passos que agradavam ao Senhor. Um deles é não se precipitar. Não saiu de Padã Arã enquanto Deus não determinou, mesmo sofrendo. Aí já é ponto positivo para Jacó. E que seja ponto positivo para a minha vida e a sua. Nós sabemos que não podemos nos precipitar. Como é que eu vou poder me precipitar? De acordo com as situações que eu estou vivendo em você. A gente não pode, a gente sabe que está sofrendo consequências dos nossos pecados. E Jacó já estava entendendo. De início ele não estava entendendo, que ele pegou, como já falei, quem estava comigo no outro horário sabe que eu já falei sobre isso, não vou querer repetir. Só basta você ouvir o vídeo que está lá no YouTube, que tem tudo que eu falo aqui na live. Então, você já sabe que é importante não se precipitar. Jacó aqui já não se precipitou. Quando você quer fazer a vontade de Deus, é esperar. Está sofrendo, está doendo, mas você vai esperar no Senhor. Porque nossos sofrimentos, em geral, são consequências dos nossos erros. E como é que nós vamos ficar se achando para não, eu não vou querer, não vou passar mais por isso, não, já chega e lá se vai? Não, a gente vai esperar no Senhor. Então temos que esperar. Então, louvado seja Deus que nós já estamos entendendo que uma das coisas que é a vontade de Deus é você não sair de situações antes que Deus determine. Porque só vai complicar mais.
Isso aí Jacó já aprendeu. Nós vemos também que Jacó permaneceu em Padã Arã por mais de 21 dias, antes que Deus o chamou, só saiu quando Deus chamou para que ele saísse. Isso aí já falei, estou repetindo. Deus também abre e fecha portas. Nós sabemos que na vida de Jacó, Deus também está fazendo isso, abrindo e fechando portas. E você tem esse exemplo de abrir e fechar portas também já na nova aliança, em Atos 16, de 6 a 10, quando Paulo está indo numa viagem missionária e a porta foi fechada pelo próprio Espírito Santo. Eu estou abrindo parênteses para mostrar para vocês que nós temos que esperar no Senhor, aguardar quando Ele abrir a porta e quando Ele fechar a porta. Aí confiamos nele. Ele fechou, você não tente abrir. Não vá fazer seus atalhos, porque se Deus fechou, é porque Ele sabe que é necessário. Paulo foi fazer um evangelismo, está em Atos 16, de 6 a 10, mas foi fechada a porta em direção à Ásia. O próprio Espírito de Deus não permitiu que Paulo entrasse na Ásia para essa obra missionária. No entanto, o próprio Espírito de Deus abriu uma porta para Macedônia. Então, a Bíblia é toda se respondendo, tem resposta para tudo. Aqui nós vemos um exemplo em Atos, que Deus realmente fecha e Ele abre. Está bem claro nesse texto de Atos 16, de 6 a 10, quando Paulo não consegue entrar na Ásia, porque o próprio Espírito de Deus fechou a porta. E o próprio Espírito de Deus abriu outra porta, que foi a Macedônia. Então, Ele é que abre e Ele que fecha. Nenhum de nós estejamos nos precipitando, saindo da vontade do Senhor, porque é uma coisa boa. Aí você diz, não, foi Satanás que fechou. Tem que estar atento para ver se não foi o próprio Deus que fechou a porta. Temos que estar atento. Aqui já é mais um aprendizado para nós. Quantas vezes é Deus que está fechando a porta e você diz que foi Satanás que fechou? E eu também falo isso. Temos que estar atentos na direção do Espírito. Há um Espírito dentro de você, chamado Espírito Santo. E ele vem para isso, para nos dirigir, nos ensinar. Então, graças a Deus que aqui o Jacó já está maleável para o Espírito de Deus. Ele não tinha o Espírito Santo dentro, mas tinha o Espírito Santo ensinando, caminhando com ele, ao lado dele. E ele conseguiu captar que não deveria se atrever a sair daquele sofrimento enquanto Deus não determinasse. São consequências dos nossos pecados. E nós, muitas vezes, com toda a nossa arrogância, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, aí quer que não é assim não. Isso aí é coisa do diabo, não está vendo que não é assim? Não é nada, é Deus tratando a gente. Não está vendo que não é assim? Agora, por exemplo, essa situação. Esse vírus que está aí. É o Senhor cuidando do seu povo. A gente não pode lançar toda a culpa para Satanás, que ele não pode fazer nada sem permissão do Senhor. Deus permitiu para cuidar do seu povo. Ele está cuidando de mim, do meu coração, do seu coração. Aproveitando essa situação, ele permitiu, não era a vontade dele, mas nós estávamos em uma situação que precisávamos dar uma parada para fazer um exame de nós mesmos, porque o ativismo estava demais nas nossas vidas. Muito ativismo e pouca intimidade com Deus. Como vai ouvir a Deus, saber fazer a vontade, se vive num ativismo desesperado? Então Deus deu uma paradinha, fechou para balanço. Eu costumo dizer que foi fechado os templos para balanço, fechou para avaliação, fechou para ter um exame. E aí Deus fechou os templos, que foram feitos por mão de homens, mas não fechou o templo verdadeiro que sou eu e você. Ele está conosco, nós estamos conversando com ele e ele está examinando os nossos corações. A gente está percebendo porque parou. A gente nunca percebia que ele estava examinando e dizendo, não é por aí, olha a situação que você já está. E aí, temos que dar uma paradinha. Deus fez isso. Assim que Deus fez comigo, nesse período de parada, o Senhor me fez perceber, está vendo você está?
Você já está prepotente, você já está arrogante, você já está orgulhosa, você já está invejosa, você já está essa coisa ruim toda, uma podridão. Mas se não tivesse parado para balanço, eu não ia ver. Eu ia prosseguindo, ia ser uma surpresa muito grande quando Jesus chegasse, despontando com poder e glória para vir buscar a igreja, eu numa situação dessa. Mas Deus nos ama, o amor dele é incondicional, e aí por isso ele fecha a porta, ele abre porta, e nós temos que estar atento quando ele está fechando e quando ele está abrindo. Foi ele que fechou as portas dos templos. No entanto, ele abriu uma porta da santificação, para nós enxergarmos que ele é santo, santo, e que nossos corações precisam de ser purificados. As maldades estavam cada vez mais sendo acrescentadas em nosso coração. E aí o Senhor já me mostrou. Aí quando eu chego no culto matutino pela manhã, eu digo, pessoal, eu não sei se eu quero saber de mim. Deus está fazendo um reboliço no meu coração. Aí vocês se examinem também, porque a nossa obrigação é examinar a nós mesmos. Eu sei que nós, como líderes, precisamos orientar o povo de Deus, mas antes de tudo, fazer um exame de nós mesmos. Então, não vou sair por aí dizendo, foi porque as ovelhas estavam assim, minhas ovelhas estavam assadas, estava isso, estava aquilo. Não, eu primeiro examino como é que eu estou, e Deus mostrou. Ele mandou examinar a si mesmo, mas a gente não para se examinar num ativismo desse. Como é que vai se examinar? Numa correria, do amanhecer até a meia-noite ninguém parava, então não podia ver. Aí Deus deu uma paradinha, fechou a porta, não é? Ele é perito em fechar portas. Você vai examinar Atos 16, de 6 a 10, ele fechando a porta da Ásia para que o povo dele não entrasse, para não fosse algo missionário lá, e abrindo a porta da Macedônia para que entrasse lá. Ele fecha e abre. E você não entende por que fechou essa porta aqui, porque precisava ser fechada. Fechado para balanço, fechado para avaliação. Então é isso que está acontecendo. Está maravilhoso esse período de parada. Oh, que parada maravilhosa. Para a gente ter um tempo de sentar assim, conversar com Deus sentado, conversar com Deus ajoelhado, conversar com Deus deitado, o tempo todo conversando com Ele e Ele nos mostrando a nossa situação e a gente só para chorar. Só para chorar. Não tem muita coisa para falar, só é chorar, que Ele já está entendendo tudo. É como diz o apóstolo Pedro, para trocar o sorriso por pranto, porque estava numa situação, Pedro, naquele período que ele está falando isso, na sua carta, ele está falando para ser trocado o sorriso por pranto, há tempo que é assim. Quem tem que trocar o sorriso por pranto. Esse é um tempo de você se ajoelhar e não ter nada para dizer, somente chorar. Depois que estiver ali humilhada, chorando, conseguir dizer algumas palavras para o Senhor, porque é esses os passos. É chorar, se humilhar, orar, buscar a face dele, conhecer como nós estamos tentando conhecer com a palavra, não é? E depois de buscar a face, se arrepender dos seus maus caminhos. Às vezes nós estamos pensando, já me arrependi de tudo. Olha, examina mais. Examina mais porque é tempo de purificação, de santificação, é tempo de avivamento, e onde tem avivamento tem temor de Deus. Vamos temer ao Senhor e diz, verifica mais, Pai. Veja o que tem mais. Tem mais alguma coisa? Voltemos para Jacó. Ele já está melhor aqui, não é? Graças a Deus. Já chegou nessa dimensão de esperar a vontade do Senhor. 21 anos sofrendo na mão de um usurpador, mau caráter, que era o seu próprio tio. O irmão da sua mãe. E depois casa-se com a mulher que tem o mesmo caráter do pai, que foi a Raquel. Eita, meu Deus! O plantio da gente tem que ser visto e revisto. O que é que nós estamos plantando? Isso, essa história de Jacó nos deixa de pulga na orelha, como dizia minha avó. O que é que nós estamos plantando? Porque se nós plantarmos abacaxi, só vai colher abacaxi.
Você é livre para plantar o que você quiser, mas na hora da colheita só vai colher o que você plantou. Jacó ficou livre para fazer o plantio dele de engano, ninguém proibiu, Deus não interferiu, ele plantou, mas na hora da colheita não foi pouca coisa não. Foi conviver com a parentela, que com certeza está sendo tratada, porque Deus disse que ninguém que fosse descendente de Abraão iria deixar de ser abençoado, mas o tratamento custou caro. Não foi brincadeira. Sofrimento de 21 anos na mão de um usurpador que deixou ele, ganhou para ele, não é? Porque ele não era mau caráter. Graças a Deus. Bem, a palavra de Deus é o maior patrimônio que temos para discernir a vontade de Deus. Se nós queremos discernir a vontade de Deus, estejamos sempre na palavra. É o que nós estamos fazendo. Jacó teve o privilégio de ter uma conversa com o Senhor antes de chegar em Padã Arã, lembram? A escada que ele teve a visão, os anjos subindo e descendo em direção aos céus. Ele não tinha Bíblia, Deus se apresentou a ele dessa maneira. E isso foi, com certeza, um preparo para lá adiante, Jacó já chegar nessa dimensão de conseguir ficar 21 anos sofrendo e esperando Deus ordenar que ele saísse de lá. Então nós já temos o privilégio que Jacó não teve. Temos uma Bíblia, graças a Deus, quem não tem só é pedir, que vai achar sempre alguém que dê, e aí nós meditamos na palavra, e é através da palavra, ela é o maior patrimônio. Não tem a maneira mais eficaz de você conhecer a palavra, conhecer a Deus, a vontade dele, que não seja pela palavra. Por isso nós estamos aqui numa nova dimensão. 5 horas da manhã, meio-dia e ao anoitecer. Porque é tudo que nós precisamos para saber a vontade de Deus para nossas vidas. E nós não queremos perder de vista a vontade de Deus. Porque se sairmos da vontade de Deus, temos problemas seríssimos. Conosco, o pior de tudo que não é somente nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, que são ligadas a nós, sofrem as consequências da nossa falta de entendimento, de saber o que é que Deus quer. A gente às vezes peca só por isso, porque não sabe o que Deus quer e vai fazendo de qualquer jeito. Então basta prestar atenção. O Espírito de Deus só trabalha em cima da palavra, então não tem jeito para você querer que o Espírito Santo lhe mostre a vontade se você não é estudioso da palavra. Porque ele trabalha em cima da palavra. Ele vai te orientar sim, vai te mostrar tudo que deve ser mostrado, vai te ensinar, mas não se esqueça, você pega a Bíblia todos os dias, medita de dia e de noite, e a cada momento o Espírito Santo estará lhe direcionando dentro da palavra. Esse é o maior matrimônio que nós temos para entender a vontade de Deus. E nós ficamos preocupados, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus. Às vezes a pessoa chega aflita, me dá uma solução aqui, minha apóstola. Eu queria saber qual é a vontade de Deus dentro dessa situação que eu estou vivendo. E qual é a mesma situação? Um marido incrédulo. Quando eu casei com ele, eu não era cristã, casei com ele, aí eu me converti. Ele odeia crente, não deixa que eu ore, não deixa que eu leia a Bíblia, não deixa que eu louve, não posso colocar uma música dentro de casa para louvar o Senhor, não posso louvar, eu fico totalmente impedida, ele não quer nem que eu fale no nome de Jesus. Mas eu casei também era assim. Eu me converti depois de casada. E o que eu posso fazer, minha apóstola? Qual é a direção que eu tomo, minha apóstola? Além de você, como tem necessidade de estar na palavra para saber a vontade, aí o que é que eu vou dizer para essa pessoa? Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7 e você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua situação. Qual é a saída que você tem? 1 Coríntios capítulo 7, versículos 32, 33, você vai lendo que você vai ver. O Senhor diz ali que se a mulher casou com alguém que está casada, ela se converte, ou vice-versa, poderia ser o marido que se convertesse se a mulher estivesse perseguindo.
mas eu estou falando assim no caso da mulher, porque eu trabalho mais com as mulheres. Então, a Bíblia está dizendo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33, versículo 32, você vai lendo lá que você vai encontrar, e aí que está dizendo ali? Que se o homem for incrédulo, estiver impedindo, não aceitar que ela viva com Jesus, que ela possa ter a liberdade de servir ao Senhor, de viver com o Senhor, e ele disser, ou eu ou ele, ou eu ou Jesus, pode deixar ele embora e fique com Jesus. Vai lá no 1 Coríntios, eu vou dizer isso para ela porque é palavra de Deus. É vontade de Deus que você decida a não ficar sofrendo, escravizada por alguém que lhe impede a servir ao seu Senhor. Não pode tomar atitude de separar. Você não pode dizer, eu vou me embora. Isso não. Porque também nessa mesma primeira carta de Paulo aos Coríntios, está falando que a mulher santa santifica o seu marido. Se ele não quer ir embora, se ele não está perseguindo, você vai santificá-lo. Seus filhos serão santificados, ele será santificado, porque a mulher santa santifica o marido. Então, olha aí a vontade de Deus para um casamento onde o jugo é desigual e que quando casou os dois eram incrédulos, depois o outro se converte. Aí é essa situação. É isso que Deus diz. Agora, se ele está querendo te matar, não quer nem saber que você fala de Jesus, quer bota você na parede, ou eu ou Jesus, você vai dizer, eu vou querer Jesus. E aí, então eu vou me embora, você cala a sua boca, não abre a boca, fique na sua. Ele vai entender que você prefere que ele vá embora, no caso que ele continue te perseguindo, impedindo de servir ao Senhor da sua vida. Você não pode tomar atitude e dizer, vá mesmo embora. Não, fique quieta. E ele vai arrumar minhas malas, você quieta. E aí, é essa a vontade de Deus. Que você, esse capítulo todo lhe responde isso. 1 Coríntios, capítulo 7, lhe responde isso. Porque depois Paulo ainda pergunta, sabes tu, mulher, se salvarás o teu marido? Se ele não quer, está perseguindo você, você vai viver a vida toda escravizada sem poder servir ao seu Senhor? Você não pode mandar ele embora, mas se ele vai embora, você fique tranquila, em paz, vá viver em paz, viver com seu Senhor. Também ele não diz que é para casar novamente, não. Eu não vou dizer o que a Bíblia não diz. Ele só diz que seja livre para servir ao seu Senhor. Isso é para aquela mulher que realmente está convertida, que prefere Jesus acima de tudo. Isso é para essa mulher. Mas aquela mulher que está meio de caminho, não sabe o que faz. Ah, mas se ele for embora, eu vou ter que arranjar outro, não aguento, estou jovem, não vou conseguir. Para essas daí, eu não tenho resposta. Você vai procurar na Bíblia uma resposta para você, porque eu não quero nem falar. Mas o que está na Bíblia bem claro é que se é uma mulher de Deus, que realmente está convertida, cheia do Espírito Santo, e o cara está perseguindo e disser que vai embora, você vai viver só para Deus? Não é tão bom viver para o Senhor? E aí, quem sabe lá, ou ele se converte, ou ele morre, e você fica livre para casar com outro. Mas a Bíblia não diz que você vai deixar ele embora e depois casar com outro, não. Ao contrário, nesse mesmo capítulo, diz que se ele se afasta, se o homem ou a mulher se apartarem do outro, não se casem. Nesse mesmo capítulo. Então, isso é vontade de Deus. E nós precisamos da vontade de Deus. Temos que ler esse capítulo de 1 Coríntios 7 para a gente deixar de estar destruindo lares. Os lares não é para serem destruídos. Você tem que saber o que é que Deus apoia, o que é que Deus quer, o que é que é vontade dele e o que não é. Ele diz também nesse mesmo capítulo que se separar, não se case. E aí você chega lá adiante nos outros versículos e encontra ele dizendo que se o homem quiser ir embora, que ele vai. Mas é para casar? Pelo que ele diz no início do capítulo, é para viver só para Jesus. Se você está nesse nível de conversão verdadeira, que sabe que o seu Senhor é acima de tudo, pronto, fique na sua. Se você está nesse nível de conversão verdadeira, também se ele não lhe persegue, vão viver juntos, mesmo ele não sendo crente, mas não lhe persegue, e você vai santificar o seu marido e seus filhos, por causa da sua santidade. Então, olha aí, vontade de Deus. Eu abri um parênteses para mostrar como é vontade de Deus, que só é para saber na palavra, por isso temos que meditar. Nós estamos no livro de Gênesis,
Eu levei você agora para o livro de 1 Coríntios. Mas não estou esquecida que eu estou no livro de Gênesis falando de Jacó. Mas só que eu estou mostrando a maneira de saber da vontade de Deus, que é uma das coisas mais necessárias na família, é essa situação de marido e mulher. Porque o mundo está num caos por causa das quebras de aliança, por causa dos divórcios, feitos da maneira errada. Não é para fazer de jeito nenhum, mas só tem uma maneira que Deus permite. Quando o indivíduo diz que não quer, vai me matar, e aí você fica na sua. Tirando disso, é para viver com seu marido até a morte, separar, porque até se ele adulterar, você sabe muito bem que seu coração é de carne e você vai liberar o perdão e vai continuar vivendo com ele. Essa é a vontade de Deus. Ele permitiu a separação por traição, por adultério, por causa da dureza dos corações. Mas você que não tem mais coração duro, você já tem o Espírito Santo, seu coração já está de carne, então você tem que fazer o quê? Simplesmente liberar o perdão. Agora, se ele for embora, ele mesmo quiser se juntar com outro e ir embora, você fica aí com você e Deus para resolver essa situação em relação a casar novamente. Essa aí eu não me oriento de jeito nenhum. Vá ler a Bíblia, medite e decida. Porque até onde eu sei, se apartar, não case. 1 Coríntios, capítulo 7. Mas você pode encontrar seu jeitinho lá de... Não, mas eu encontrei um versículo aqui que me apoia, que me... Aí você fica lá com seu versículo, porque até aqui eu não tenho outra resposta. Só tenho essa, que é vontade de Deus. E eu não quero cair no risco de querer inventar coisa na palavra, porque eu vou dar conta de cada coisa que eu falar diante de Deus. Se eu estiver fazendo a palavra, apresentando a palavra deformada, do meu jeito, sem ser o que Deus realmente está falando, eu vou dar conta. Portanto, não vou dizer para você que você está livre de se separar que vai casar, porque está dizendo aqui em 1 Coríntios que se apartar, não casa. Está bem claro. Se apartar, não casa. E eu não vou inventar outra coisa. Mas se você quiser ir com suas teologias, descobrir alguma coisa lá, é você e Deus. Mas a minha palavra é essa do que Deus está me mostrando aqui, bem claro. E está mostrando também que se ele não lhe impede de viver o evangelho, você vai viver com ele e santificá-lo. Agora, se ele decidir ir embora, você não vai impedir, deixa ele ir embora. Mas não está dizendo que é para casar novamente. Se você descobrir, eu não vou inventar nada. Eu não descobri outra resposta, mas se você descobrir, é com você e Deus. Isso é vontade do Senhor, que os lares estejam bem, porque é dessa maneira que ele tira a maldição da terra. Está lá escrito em Malaquias, capítulo 6, versículo 4. Capítulo 4, versículo 6. Que se o casal estiver bem, se os pais estiverem bem com seus filhos, os filhos bem com seus pais, tudo bem na família, Deus tira a maldição da terra. Então, o que tem contribuído para a terra estar desse jeito, nesse caos, também é por conta dos lares destruídos, das quebras de aliança que Deus não suporta. Ele odeia divórcio. Mas voltemos para Jacó. Aqui é somente para mostrar a você que é vontade de Deus, que nós só conseguimos saber se vivemos meditando na palavra. Se você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você tem resposta para tudo. Leia que o Espírito Santo lhe lembra no momento exato o que você precisa. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu achava um mundo. Meu Deus, que mundo de letra, que mundo de livros, que mundo. É muito intenso, é muito grande, é muita coisa. Mas isso me fez entender que o Espírito Santo só quer que eu faça isso, que eu me esforce para ler, para entender. E na hora que vem um assunto necessário, ele traz o versículo certo para aquele assunto que eu preciso. Eu não tenho que ler a Bíblia toda dizendo que não vai adiantar, que eu não vou gravar isso. Não. Quem vai gravar é o Espírito Santo. Você só faz deixar lá arquivado. Você nem sabe mais o que, é que tem lá dentro do arquivo, mas você leu a Bíblia toda, está arquivado. E o Espírito Santo traz na hora certa a resposta que você precisa dentro da vontade de Deus. Então, esse é um bom exemplo para nós aqui do Jacó no capítulo 31 de Gênesis, de ter conseguido se manter 21 anos e esperar o momento da vontade de Deus para ele sair de Padã Arã.
E aqui nós estamos falando desse patrimônio maravilhoso que é a palavra de Deus, para nós entendermos a vontade do Senhor e fazermos também do jeito que Jacó fez, esperar no Senhor o momento exato de cada coisa que Ele quiser para a nossa vida. Jacó chamou Raquel. Outra coisa boa que aconteceu com Jacó, que ele fez, que é bom exemplo para nós, ele ter chamado as duas mulheres à parte, trouxe para fora, não ficou perto das pessoas, arranjou algum lugar mais distante das pessoas para conversar com elas, das intenções dele, o que ele pretendia fazer. Foi falar com as esposas, que infelizmente eram duas. Mas aí a gente não vai chorar mais esse leite derramado. Foi os erros do passado de Jacó. Agora ele já está mudando de situação. A gente vai ficar a vida toda lembrando dos pecados que Deus já esqueceu. Nessa altura, Deus já se esqueceu desse pecado de Jacó. Está olhando agora para o que ele já está fazendo de bom para Deus, que foi esperar a vontade do Senhor, chamar suas esposas para falar o que ele estava planejando. Demonstrou humildade com elas, mostrou que ele já tinha trabalhado bastante, mostrou tudo direitinho, você lendo aí, o capítulo 31 que estamos, né? E nos versículos de 4 a 16. Está falando dessas coisas, da confissão de Jacó com suas esposas, mostrando o desejo do coração dele de ir embora e contando as bênçãos, né? Demonstrando a humildade dele e atribuindo que tudo que ele conseguiu até ali foi Deus que tinha dado. As esposas ouviram este homem, né? Que era tão diferente, agora já está nessa dimensão, dizendo para elas que reconhecia que tudo que ele tinha conseguido ali com o pai dela, com Labão, foi porque Deus fez isso. Foi Deus que deu. Então, todos os bens, as riquezas que ele tinha adquirido, se dependesse de Labão, ele não tinha nenhum alfinete, mas porque Deus concedeu a Jacó tudo aquilo. Foi ele que fez. Ele conversou isso com suas esposas e ele está dentro da palavra também. Muitos anos depois, né? Vem o Tiago, na sua primeira carta, ele só tem uma. Tiago fala no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem soma de variação. Então, Jacó aí está colocando essa palavra anos, centenas de anos antes de Jesus chegar à Terra. Ele já sabia pelo Espírito Santo que tudo que ele tinha adquirido veio da parte de Deus. Glórias a Deus por isso. Então, o sonho que Jacó menciona, tem um sonho que ele menciona aqui, não é a mesma comunicação de Deus mencionada no versículo 3. Você vê o versículo 3, o que Jacó está falando aqui com suas esposas, não é essa mesma visão, está falando da comunicação anterior. Eu estou dizendo a vocês que tem que entender, porque a gente não passar a palavra de uma maneira deformada, porque senão nós vamos denegrir a imagem do Senhor Jesus. Então aqui você tem que entender que nesse versículo 3, a comunicação que ele está dando está se referindo à comunicação anterior, nos versículos 10 e 12. E aprendemos que Deus garantiu a Jacó que ele, nesses versículos 10 e 12, os anteriores ao 3, ele está aprendendo que Deus que fez tudo aquilo para ele chegar no nível que chegou de prosperidade. Na hora que ele estava, nos últimos momentos dele com Labão, em relação a seu pagamento do tempo que ele passou com Labão, Labão queria passar a perna, enrolar. Que sogro, viu? E era tio, hein? Veja só que mau caráter. Aí, além de ter já maltratado tanto Jacó, como era a lei daquela época, ele tomava conta das ovelhas e só era para dar conta daquelas ovelhas que morressem por um motivo, se morresse por um motivo, fosse animais que tivesse matado, um animal feroz, pegasse a ovelha, ele não tinha obrigação de pagar. Ele mostrava os ossos do animal, da ovelha, para saber que foi um animal que pegou e estraçalhou, e não precisava pagar, pois com Labão era diferente. Fosse um animal selvagem que pegasse as ovelhas ou não,
ele tinha que dar conta de todas as ovelhas. Era um homem mesmo avarento, ganancioso. E ele teve que trabalhar 20 anos, 21 anos assim, nessa batida, sem dor e sem piedade, o suor sendo derramado para dar conta de toda aquela prosperidade para o seu tio Labão. Aí Deus vem, na hora do pagamento, da indenização, Deus entra em ação e você vê que ele faz aquela enrolada do Labão em relação às ovelhas listradas, as ovelhas. Aí você lembra, aí você vai ver que teve outra bagaceira que Labão queria fazer com Jacó e Deus interferiu e as ovelhas saíram no nível que tinha que ser, da maneira que tem que ser, para que fossem todas para Jacó, para que ele tivesse saído com prosperidade para voltar para sua terra. E o homem era tão miserável que, mesmo sendo as suas próprias filhas que iam usufruir, porque todos os benefícios, toda a prosperidade de Jacó era com as filhas dele, que estava casado com as filhas dele. Mas nem assim ele cedia. Ele exigia de Jacó tudo que um outro patrão no normal não exigia. Então, nós vemos que realmente Jacó já está aqui pagando preço por ter sido um enganador e já está entendendo que tudo aquilo ele merecia e já estava se submetendo a Deus, se humilhando diante de Deus e ia voltando agora para sua terra de uma outra dimensão. O tratamento foi bom, hein? É o que acontece com a gente está sendo um tratamento bom, não tá? A gente está conseguindo deixar o coração mais leve de tanto peso, de tanta coisa ruim que tinha, não é? E vai ficar mais leve ainda, porque a cada dia Deus vai mostrando. Ele não mostra de vez que a gente não aguenta. Eu mesmo não queria nem que o Senhor mostrasse nem um texto. Ele já mostrou tanta coisa que eu já não estou aguentando, mas ainda bem que ele tira, não é? Todo o peso, toda coisa ruim. Mas é muita coisa ruim que estava no meu coração. E o Senhor tirando, tirando, tirando. E eu, meu Deus, era tanta coisa assim, Deus. Meu Deus, eu não percebia isso não. A gente fica cego, não é? A gente fica cego. Quando a gente não deixa o Espírito Santo dirigir a nossa vida, faz as coisas como a gente bem entende, aí fica numa cegueira total. Aí agora tá limpando, tô ficando parecida com Jacó. Já tô ficando mais maleável para Deus, o coraçãozinho tá mais limpinho e vai limpar mais, porque o nosso Deus é bom. E Ele quer que nós estejamos na santidade, porque sem santidade ninguém verá Ele. Então vamos lá, então, estamos já no final, né? Já, nosso horário já completou, só me resta agora, não dá para ir mais a lugar nenhum, porque não estava olhando o relógio, e pelo relógio já passei 15 minutos. Então só me resta dizer a vocês que vocês podem ver esse vídeo que vocês estão vendo aqui, vocês podem ver no YouTube, que está sendo gravado também lá, para consolidar, para aprender mais, e pode também ver os demais, os outros. E não se esquecer que vocês fazendo a leitura de cada capítulo que eu estou falando, Deus vai abrir a visão e completar aquilo que eu não falei. Beijo no coração. Amo vocês. Louvado seja Deus.